Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e, acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias, e uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares. Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas, umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar. E só uns 4.000 anos antes de Cristo, os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859. De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perfuração altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo. E o trabalho não para por aí. Ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra, uma fase delicada que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Óleo diesel, querosene, quer mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo. Mas essa é só uma parte da história. Você já imaginou para onde vão os produtos que consumimos e que também vêm do petróleo? O petróleo, que vira combustível, acaba no ar sob forma de gases, que poluem o meio ambiente e causam o aquecimento do planeta. É bom lembrar que com o petróleo também se produz plástico, que faz parte de um monte de produtos que consumimos quase todo dia. Ah, e com o plástico é preciso tomar cuidado na hora de descartar, pois os produtos feitos a partir dele lotam os depósitos de lixo, entopem bueiros ou se transformam em pedaços minúsculos que se misturam com a natureza. Por isso, o plástico precisa ir para a reciclagem, para que não seja necessário gastar mais petróleo para fazer mais plástico. Tem mais, o petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um dia vai acabar. A boa notícia é que algumas atitudes simples podem reduzir bastante o consumo de petróleo, que pode ser reservado para fazer produtos úteis que duram mais tempo, ao invés de ser usado como combustível. Como ele está em quase tudo que se compra, procure usar o que você tem e até não dá mais para usar. Se você vai de carro para a escola, que tal oferecer uma carona para um colega? Em vez de comprar, pense em trocar brinquedos e até roupas que você não usa mais por coisas que você quer e precisa. Para encontrar os depósitos de petróleo é preciso muito estudo, e quando a jazida é localizada, são perfurados poços exploratórios. Assim, é possível saber se o petróleo encontrado é do tipo pesado ou leve e começar a exploração. Para isso, são montadas plataformas, que concentram os trabalhos de extração. O óleo é então transportado por oleodutos e navios petroleiros até chegar às refinarias. Na refinaria, o petróleo é fracionado, e cada fração é destinada a um uso específico. O óleo pesado precisa de maior investimento para ser processado e se transformar em combustíveis e matéria-prima para a indústria. Já o óleo leve tem mais qualidade, produz mais combustível e o processamento é mais simples. Depois de processado, os derivados do petróleo são distribuídos. O óleo diesel, a gasolina e óleos lubrificantes chegam ao consumidor final através dos postos de combustível. Outros subprodutos do refino de petróleo vão para a indústria, onde são utilizados na fabricação de borrachas, plásticos, tintas e diversos produtos químicos. Desde o início da extração de petróleo no fundo do mar na década de 60, o Brasil é uma das poucas nações a dominar a tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Isso permitiu em 2006 a conquista brasileira da autossuficiência em petróleo. No ano de 2007, a Petrobras anunciou a descoberta de novas reservas na camada denominada pré-sal. São imensos poços de petróleo encontrados a mais de 6.000 metros de profundidade em excelente estado de conservação. Este grande campo petrolífero estende-se ao longo de 800 quilômetros na costa brasileira, do estado do Espírito Santo ao de Santa Catarina.
A formação da camada pré-sal data de 160 milhões de anos atrás, no período Jurássico, quando a América do Sul começou a se separar do continente africano. Com o fim da separação, foi formado o Proto-Oceano Atlântico, um ambiente de águas rasas onde micro-organismos começaram a se acumular no fundo, sendo recobertos pelo sal deixado pela evaporação da água do mar. Com um afundamento gradual, estes micro-organismos sedimentados no fundo do oceano, soterrados pela camada de sal, degradaram-se muito lentamente e, com o passar do tempo, transformaram-se em petróleo. A confirmação do petróleo na camada pré-sal veio em 2006, com a perfuração da área de Tupi, a cerca de 300 quilômetros dos litorais do Rio de Janeiro e São Paulo, em águas de 2.200 metros de profundidade. O primeiro óleo do pré-sal foi extraído em 2008. Essa nova frente de exploração poderá dobrar o volume de produção de óleo e gás combustível do Brasil. Trata-se de uma nova era na indústria mundial de petróleo. Mais que uma ameaça, uma possibilidade. Um vazamento de óleo pode afetar a economia de uma região por décadas, acabar com o sustento de muita gente, tirar vidas. Estados Unidos proíbem novas plataformas. Morte. Vazamento de óleo na China. Petrobras detectou hoje um vazamento de óleo num poço na área do pré-sal, no litoral paulista. O vazamento ocorreu durante um teste num poço da camada pré-sal na Bacia de Santos. Um navio plataforma realizava uma coleta de dados a 275 quilômetros da costa de São Paulo, onde a profundidade é de 2.140 metros. O acidente aconteceu quando houve o rompimento da coluna de produção, que interliga o poço no fundo do mar e a superfície. Em nota, a Petrobras disse que após o problema, o sistema de segurança fechou automaticamente o poço, que está em condições seguras e que não há possibilidade do petróleo chegar à costa brasileira. A estatal informou ainda que acionou imediatamente seu plano de emergência e que foram mobilizados todos os recursos necessários para o recolhimento do petróleo no mar. A estimativa inicial é de que foram derramados cerca de 160 barris de petróleo no mar, volume considerado pequeno. Em novembro do ano passado, 2.400 barris de óleo vazaram de um poço da empresa americana Chevron, na Bacia de Campos, quantidade 15 vezes maior do que no vazamento de hoje. A Agência Nacional do Petróleo, o IBAMA, devem mandar equipes para o local nesta quarta-feira para investigar as causas do acidente, avaliar a dimensão do vazamento e as consequências para o meio ambiente. A produção do navio plataforma está suspensa até a conclusão desses trabalhos.